RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima segunda-feira. No último dia 10, foi comemorado o Dia de Combate à Violência à Mulher. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre o feminicídio e a violência à mulher. Sejam todos bem-vindos ao Geração 50+. Olá pessoal, boa segunda-feira para todos, um bom início de semana. Estamos começando mais uma edição do Geração 50+. Hoje eu trago um assunto que está orbitando os noticiários de várias emissoras e pelo Brasil afora, que é a questão da violência feminina, a questão da violência contra a mulher. Hoje eu estou trazendo aqui duas especialistas que, na verdade, eles inclusive estão montaram um seminário que vai ser nos próximos dias, elas vão falar mais a respeito. Eu estou recebendo aqui hoje a Vanessa Cardoso Dil, que é neuropsicóloga, e a Elizabeth Mazeron Machado. Obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria, para começar já o nosso debate de hoje, falando um pouco sobre essa questão da violência contra a mulher, fala um pouquinho sobre esse simpósio que vocês estão montando, o dia, como é que vai funcionar isso e para quem qual é o interesse de trazer essa pauta para a população. Olá, bom dia, eu sou a Vanessa. Nós vamos ter então o nosso simpósio, o simpósio da Clínica Horizontes e do Instituto Horizontes, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de outubro, na Faculdade Médica, uma faculdade nova aqui em Porto Alegre, né? Então, esse simpósio, ele é voltado, né, por uma visão psicanalista, né, do abuso sexual ao feminicídio. Nós contamos com a presença de delegados, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, socialistas, sociólogos, juízes. Então, é um evento voltado para esse assunto que está muito atual e que grita por uma atuação mais, né, pontual e que a gente possa refletir realmente sobre o que está acontecendo. Nós vamos ter momentos em que a gente vai debater: dá para identificar? Não dá para identificar? Que instrumentos a psicologia pode revelar ou ajudar nessa intervenção precoce? Isso tanto no abuso sexual infantil quanto na violência contra a mulher, né? Assim, existem instrumentos que podem ajudar, existem instrumentos que podem revelar. Quem a gente pode buscar para essa ajuda? Acho que isso é extremamente importante, tanto antes quanto depois. A informação, ela nos garante que a gente possa prevenir mais. Então, o simpósio, ele é voltado para a comunidade acadêmica, né? Estudantes e profissionais, tanto da área da saúde, quanto da área do direito, quanto pessoas que estejam interessadas em conhecer e estudar realmente esse fenômeno que está. Eu vou te dizer, Vanessa, que ele é tão interessante, e quando a gente resolveu abordar esse assunto, trazer essa pauta para o programa, para o Geração 50+, eu fui dar uma pesquisada a respeito, né? E é muito curioso, porque assim, a impressão que a gente tem é que com Lei Maria da Penha, com uma série de coisas, né, com a legislação que está ficando muito mais rigorosa a respeito disso, a gente imagina que os casos tenham diminuído. Mas não foi isso que aconteceu. Dentre as pesquisas que eu fiz, eu percebi uma informação que foi a seguinte: que o número, uma análise feita em 2015 para uma outra análise feita em 2017, houve 100% de incremento. Óbvio que a gente pode também imaginar que as pessoas estão denunciando mais, obviamente, que não, né? Pode ser essa questão. Mas, poxa, de 2 anos, 100% de aumento de casos de agressão feminina, isso realmente é algo que grita para a sociedade, pelo menos, um alerta, né? Para a gente poder estar debatendo sobre esse assunto. Você tem alguma informação sobre esse meio, sobre o que está acontecendo? Você pode dividir com a gente? Claro. Infelizmente, os números, eles não são nada atraentes, né? E sim, são muito preocupantes. Para tu ter uma ideia, esse final de semana, no Rio de Janeiro, foram 4 casos de feminicídio, né? Assim, essa violência contra a mulher, claro, ela chega muito mais rápido hoje ao meio, né, a mídia social, mas o ano passado nós tivemos no Brasil mais de 1.100 casos, que realmente é uma violência que vem crescendo, que não para.
a lei nos ampara, a lei nos protege, porém esse trajeto, que é isso que a gente precisa estar informando mais, né, a comunidade. A violência, ela não é só o resultado final, a morte ou a agressão física. Ela começa muito antes. Ela começa numa relação abusiva, né? Ela começa numa relação que ela vai perdendo o respeito entre esse casal. Geralmente a mulher, por ser o sexo mais frágil, acaba sofrendo, né? Ela acaba se anulando, se isolando. Então, é muito comum a gente ouvir das vítimas que elas vão deixando de conviver com a sua família, né? Vão deixando de conviver com seus amigos, elas vão deixando de ter a sua vida para poder viver a vida com esse parceiro. Só que muitas vezes, por alguma questão, né, ela se dá conta que essa relação não dá mais. E aí, quando isso acontece, é que se partem para os casos extremos. Mas durante esse relacionamento, já teve todo tipo de agressão emocional, verbal, né? Algumas coisas já acontecem de agressões físicas, contenções, proibições, alguns cárceres privados. Isso é muito comum, assim, não tão como a gente conhece, mas realmente hoje tu não vai sair, hoje tu não vai ver as tuas amigas. Então são coisas muito comuns que a gente vê nessas relações que não é do dia para a noite. Elas vêm acontecendo e vêm aumentando dentro dessa relação. Entendi. Eu quero fazer um link, na verdade, porque a Elizabeth, a tua especialização é muito mais com a questão de agressão infantil, né, Elizabeth? A pergunta que eu te faço, para a gente até trazer essa introdução para o assunto que a gente está falando aqui hoje, uma pessoa que tem este perfil agressor para a criança, essa mesma pessoa tem a tendência de ser um agressor também para sua companheira? Pode ser. Tá? Porque a gente tem que considerar uma situação em que a violência contra a criança, ela é mais ou menos institucionalizada, né? Bater numa criança é tido como educação, né? Embora a lei proíba, ainda se reivindica esse direito. E quando a gente fala em violência sexual contra a criança, assim, ó, só para a gente fazer um link, pensar a respeito disso, 80% dos casos relatados de violência sexual contra crianças e adolescentes são com meninas. Né? Então, essa situação já da relação abusiva com a mulher, ela já se dá com as filhas. Infelizmente, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Portanto, a gente pode supor que há uma mãe que é conivente. E, normalmente, ela é conivente por ser dependente desse marido que mantém com ela uma relação abusiva também. E provavelmente recebe as mesmo tratamento, digamos assim. Então, é uma coisa muito grave, né? Porque isso aí é uma relação que é transgeracional. Não se resolve numa ação pontual, né? Não é um fenômeno que a gente diga assim, bom, isso aconteceu só com uma criança naquela situação. Não, é um fenômeno que envolve a família toda. Claro. Né? Então, tem a mãe, tem os irmãos, tanto que a medida protetiva que o Conselho Tutelar faz, que quando há uma situação de violência e de abuso de uma criança, se retira todas as crianças de casa, né, para protegê-las, porque se abusou de uma, ou se foi agressivo com uma, vai ser necessariamente com a outra. E existe uma relação, imagino que sim, né? Só que não saberia qual a proporção disso. Crianças que sofrem na sua infância esse tipo de agressão paterna ou de algum ente próximo da família, existe uma tendência dela se transformar num adulto agressor também no futuro? Olha, isso é uma coisa muito triste, mas sim, existe, né? Porque o afeto, a relação, como a gente se relaciona com um filho, com um marido, enfim, é uma coisa que é aprendida. A gente aprende isso a partir do como a gente viveu essas experiências. Quer dizer, todas as formas de afeto, e inclusive a forma com que a gente se relaciona com o nosso corpo, é uma forma que foi experienciada na infância. Quer dizer, se eu tenho uma relação abusiva, se o corpo de uma criança é um corpo violentado, essa criança aprendeu, de certa forma, que o amor se expressa desta forma. Tá? Claro que a gente não pode generalizar, que não são todos que vão ter
essa situação, senão não seríamos profissionais da área. A gente acredita, né, justamente que as coisas podem ser revertidas, que existe uma possibilidade de mudança, mas há uma tendência a um comportamento que eu vou dizer assim, não necessariamente alguém que foi abusado sexualmente vai ser um abusador, mas ele vai ter uma dificuldade muito grande em estabelecer relações saudáveis. Exatamente. Perfeito. E me diga uma coisa, qualquer uma de vocês pode responder isso pra gente, qual que é o real objetivo do simpósio de vocês? Vocês querem trazer esse assunto para ser discutido? Vocês querem dar um treinamento para as pessoas serem qualificadas a atender pessoas que passam por esse tipo de problema? Qual que é a real intenção? Bom, eu entendo que um seminário como esse, ele traz à tona um assunto que não é falado. Entendi. Tá? Porque assim, a violência, ela é um tema que é muito difícil da gente enfrentar. Né? Por quê? Porque todos nós temos isso dentro de nós. Né? Então, quando a gente fala assim, a violência... o outro abusou de uma criança, né? Ou um outro bateu na sua mulher... Bom, isso pertence à sociedade como um todo e pertence a cada um de nós como indivíduos. Tá? Isso está dentro de nós que, obviamente, por questões estruturais, nós todos, aqueles ditos saudáveis, conseguimos reprimir essa violência. Bom, mas ela nos pertence, por isso é tão difícil de falar sobre isso. E nós vamos falar muito mais, o pessoal, tenho certeza, em casa está adorando esse assunto. Nos acompanhe, nós já voltamos depois do intervalo. Até logo. Olá pessoal, retornamos agora do intervalo, bem-vindos ao Geração 50+. Hoje a gente está trazendo um assunto que é bastante polêmico, na verdade, né? A questão da violência feminina, violência contra a mulher, feminicídio, que tem acontecido muito e eu acho muito importante a gente estar debatendo sobre isso. A gente terminou o primeiro bloco, Elizabeth, você falando justamente sobre essa questão da efetividade, né? Da questão de denúncia, de como é que as coisas funcionam. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Eu comentei há pouco no primeiro bloco. A Maria da Penha tem ajudado as mulheres? Bom, a Maria da Penha, ela é fundamental quando a gente pensa em abrir um espaço para denúncia, toda uma série de garantias de que a mulher vai ser ouvida por uma outra mulher, que vai ser acolhida num espaço próprio para ela. Um ambiente seguro. Um né? ambiente seguro, exato. Mas ela não tem efetividade quanto à condenação. Entendi. E eu acredito que não é nem essa a função primordial dela. É claro que em situações extremas como feminicídio, isso tem que ser tratado como um crime grave, monstruoso, que é. Mas o fundamental é que se abriu um espaço para a mulher ser ouvida. Mas os dados que a gente tem hoje, tanto de violência contra a mulher quanto de violências contra a criança e adolescente, eles são subestimados, né? Sem dúvida, imagina. Não são todas as mulheres vítimas de violência que chegam até uma delegacia para fazer uma denúncia. Até porque, na verdade, o que acontece? Primeiro tem a questão cultural. Que eu imagino que seja um grande impeditivo, né? As pessoas, não vou me expor dessa maneira que o meu marido me bate, ou que o meu pai me bate, ou que seja lá quem for me agride fisicamente. Existe a questão também da dependência. Eu acho que muitas mulheres não denunciam porque elas sabem que vão precisar daquela pessoa. Talvez ele seja o provedor daquela casa, entendeu? Eu disse, ok, eu prefiro me submeter a sofrer essa violência do que passar fome, do que passar meus filhos passarem necessidade. Meus filhos passarem necessidade. Então, eu acho que tem todo esse contexto que é muito complicado, né? Tu sabe que esse é um dos dados principais quando a gente vai estudar essas relações tóxicas que acabam se tornando, né, casos mais complexos. Geralmente são mulheres que por N situações acabaram se anulando como mulheres, deixando de trabalhar, tendo que cuidar dos seus filhos, se voltando para esse lar, para esse casamento e se tornam dependentes totais desses homens, desses maridos, né? Elas acabam não tendo uma saída muitas vezes. Então, como é que eu vou sair com meus 3 filhos, com meus 2 filhos sem dinheiro? Vou para casa de quem? Porque acabaram se isolando. E isso não quer dizer, Vanessa, que sejam só pessoas de baixa renda. Era isso que eu ia falar. Não quer dizer que sejam só pessoas de baixa renda. Violência contra a mulher não depende de classe social. Eu acho importante a gente levantar essa questão, porque a gente fala de dependência, mas também existe pessoas de classe média, de classe alta, que têm essa dependência. E às vezes não é só questão financeira, é a dependência emocional também.
que às vezes é tão mais comprometedora que a financeira, né? Claro. Porque você não consegue viver sem aquele suporte da figura masculina que ela idealizou. É que isso é construído, né? É toda uma... Assim, para chegar a um nível de que chegue a um feminicídio ou uma situação extrema, há uma construção, quer dizer, uma constante desqualificação daquela mulher, né? Ela é colocada numa situação de impotência, de incapacidade, de desvalia. Sem dúvida. Né? E ela vai aceitando esse lugar. Né? Esse lugar e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o pessoal que está em casa agora nos assistindo, talvez alguém tenha se identificado, aquela pessoa silenciosamente lá atrás da televisão, pensou, puxa vida, eu passo por isso e não tenho coragem de fazer alguma coisa. Ou não tenho condições de fazer alguma coisa. Ou então conhece alguém que está passando por essa situação e gostaria até de ajudar essa pessoa. O que ela tem que fazer efetivamente? Se eu estou passando por um momento, me colocando no papel de uma pessoa que sofre agressões em casa, qual o papel? O que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo? Claro. Eu acho que a primeira avaliação é poder pensar na sua relação, assim. Eu tenho algum ganho com essa relação, né? Eu tenho alguma troca? É uma relação que me faz bem para minha família? Bom, eu não tenho nenhum ganho, eu só sofro. Então, esse já é um passo trazendo que é uma relação que não está bem, né? Que ela não está tomando um rumo como deveria tomar. Segundo passo, todas as situações de agressões físicas, verbais, elas precisam ser denunciadas. A mulher não pode ter medo nem de denunciar a violência aos seus filhos, nem a ela. Esse é o passo mais importante. Quando a gente chega numa delegacia, com certeza, assim, com a sua autoestima degringolada, acabada, porque a gente já tá, né, com tudo que a gente tinha como princípio jogado num poço, mas a gente tem que ter a coragem e a dignidade de poder tentar salvar o legado, o resto da nossa vida que tem pela frente, porque a vida não vai acabar ali. A gente tem que pensar que tem uma saída e tem uma luz no fim do túnel, né? Então, vai na delegacia, vai buscar os seus direitos, tem recurso, vai procurar um advogado. Hoje tem advogados especialistas nessa área e que com certeza vão te ajudar, né? A mulher precisa denunciar. Esse é o passo principal. E com certeza a psicologia para poder ajudar depois, assim, porque é muito sofrimento que essa pessoa acaba passando. Deixa eu perguntar para vocês, que eu acho que deve ser uma dúvida do pessoal em casa, né? Porque às vezes a gente fala, né? A gente transforma às vezes as coisas de uma maneira muito simples, não é para todo mundo. Existe algum canal assistencial onde a pessoa que não tem recurso, por exemplo, para procurar uma clínica, um psicólogo privado, existe algo público que ela pudesse procurar? Sim, a URGS tem um programa de atendimento. Isso é bacana. Tá? Então, isso é uma coisa importante, o curso de psicologia da URGS. E tem várias instituições que fazem atendimentos gratuitos. Eu acho bom ressaltar, as pessoas que me conhecem, já acompanham o programa, sabem que a minha profissão é como coaching comportamental, né? Então, eu atuo um pouco nessa área, não como vocês, na área de traumas e tudo mais, mas é ajudar as pessoas a sair, dar uma virada em algum momento da sua vida. É isso, na verdade, que é assim, trazendo em síntese o que eu faço como coaching. E o que eu percebo é o seguinte: a pessoa que agride uma vez, ela vai agredir a segunda. Essa é que é a verdade. Porque a pessoa que não tem um autocontrole uma única vez, não dá garantia nenhuma que ela vai ter esse autocontrole uma segunda. Então, assim, ó, se você, eu concordo plenamente, eu acho que você deve denunciar. Se você foi agredida de uma maneira, levou um tapa, levou um bufetão, levou seja o que for. A questão da agressão verbal, inclusive, entende? Eu acho que ela deve ser, a mulher tem que se posicionar com relação a isso, porque nós vamos dando treinamento também. O limite a gente tem um pouco que dar. Então, tente colocar esse limite o mais raso possível, porque a gente nunca sabe até onde ele pode ir. Tá? Com relação ao simpósio, vamos trazer, porque eu acho que é bacana, são psicólogos, médicos, psiquiatras, quais são as pessoas que vão estar atuando que podem participar do simpósio de vocês? Claro. São 2 dias, assim, com assuntos muito atuais, com muitos tabus, acho que é isso que gira em torno, né, do nosso simpósio. Mas a gente tem profissionais dentro da área do direito, advogados, juízes, psiquiatras, psicólogos. É multidisciplinar, na verdade. Isso, assim. isso. Perfeito. É uma visão multidisciplinar voltado para esses temas, né? Até porque esse é um fenômeno que envolve diferentes áreas. Entendi. Não é simplesmente um profissional que dá conta disso. Claro. E o interessante, eu acho curioso, porque assim, ó, nós falamos esse tempo inteiro, mas assim, ó, faltou um detalhe que pelo menos me pensei agora.
Pessoal, feminicídio. Feminicídio é uma tipificação de agressão, entendeu? A gente está falando de um tipo exclusivo, que é a da relação afetiva, na verdade, né? Porque existem outros tipos de agressão. A gente não está computando aqui mulheres que são assassinadas por outros motivos. A gente está falando desses números todos, são só de pessoas que sofrem agressão dentro de casa. Não, e por serem mulheres. E por serem mulheres. Por serem mulheres. Perfeito. Isso que caracteriza. É questão de gênero mesmo. É uma questão de gênero. De gênero mesmo. Não é um homicídio casual, tipo, estão roubando meu carro e me matam. Entendi. Isso não é um feminicídio, isso é um homicídio. Sim. Agora, o feminicídio, ele ocorre porque a pessoa é mulher. E quando a pessoa, vocês pela experiência que vocês têm, hoje a gente está falando, apesar das limitações da Maria da Penha, hoje as delegacias da mulher que existem, né? Ela é um ambiente, são mulheres que dão atendimento, que vão receber. Existe uma questão Sim, toda mulher vítima de violência, ela tem o direito a reivindicar o atendimento, inclusive médico, por uma mulher. Entendi. E nesse aspecto, você daria alguma sugestão ou não? Você acha que da maneira que está funcionando, de que maneira que poderia ser melhorado isso? Infelizmente sempre pode melhorar, né? Não, a lei em si, eu acredito que é interessante. O que pode melhorar é a segurança, né? Com relação ao fazer a denúncia, porque a gente vive numa sociedade que naturaliza a violência. Sem dúvida. Né? Então, onde a violência de gênero também é naturalizada. Sem dúvida. E fica muito complicado querer fazer essa mudança simplesmente criando uma lei e uma delegacia. Mas é o que temos e acho que dentro do que temos que confiar na eficiência da lei e de quem atende, né, nessa estrutura. Deixa eu fazer um contraponto, porque eu tenho certeza que assim como a gente tem uma audiência feminina, a gente tem uma audiência masculina também. Eu quero fazer um contraponto, porque eu tenho certeza que na cabecinha de alguém lá do outro lado da televisão pensou. E qual é a relação? O que os homens estão vendo disso? Vocês têm essa relação? Vocês acham que os homens estão achando isso positivo? A questão de ter uma lei que proteja a mulher com relação a isso? O que a gente acaba escutando, assim, né? É que também a sociedade vem se dando conta, esse público masculino também vem se dando conta de que existe uma coisa que está muito além, né? É claro que o agressor não vai se dar conta disso. Na verdade, ele se sente dono daquele objeto que é a mulher, né? Essa pessoa acha que está fazendo o que tem que fazer, porque ele se apropria dela, né? Mas o outro tem um grupo também muito forte de homens apoiando esse movimento, com certeza, né? Sim, com certeza. Que estão lutando para que isso mude. Eu acho assim que tem uma questão que é importante, é pensar assim que a agressão contra a mulher e o feminicídio e o estupro, eles são relações onde um sujeito quer afirmar o seu poder. Sem dúvida. Tá? Não é uma relação. Não é fazer sexo forçado ou simplesmente manter uma relação. É uma relação de poder, de dominação. Isso que é o fundamental. Vanessa Elizabeth, a gente teria horas para falar a respeito disso, mas sabe que o tempo urge, né? O tempo aqui é muito rápido na televisão. E gostaria que tu passasse, convide o pessoal novamente, qual é o dia e horário, como é que a pessoa faz para se inscrever no simpósio de vocês? Claro. Vai ser um prazer receber todos vocês. É o dia 26 e o dia 27 de outubro, na Faculdade IMED. As inscrições podem entrar na nossa fanpage da Clínica Horizontes, né? No nosso site também, Clínica Horizontes. Lá tem todas as informações, você vai se inscrever e com muito carinho a gente vai estar recebendo e trazendo todas essas informações. Então acessa que a gente vai passar todas as explicações nos nossos meios de comunicação. Pessoal, obrigado por essa edição do Geração 50+. Semana que vem tem mais. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Elizabeth. Realmente acabou. Abraço. Até semana que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.